Olá, meus amigos, mais uma vez passando aqui para deixar uma mensagem rápida, uma mensagem importante e abençoada para a tua vida. E na meditação de hoje eu gostaria de falar sobre a questão homossexual. Por quê? Se tem tantos e tantos assuntos assim, por que falar sobre o homossexualismo? Porque é um assunto muito em voga, é um assunto que praticamente hoje, se você tocar neste assunto, se você falar sobre este assunto, você é homofóbico. E não é homofóbico. Principalmente nós, cristãos, nós não somos homofóbicos. O que é ser homofóbico? Para mim, e também na etimologia da palavra, ser homofóbico, a palavra homofóbico quer dizer matar o outro só porque o outro é homossexual. Destratá-lo publicamente, ofendê-lo, ou tentar algum tipo de violência contra a vida dele. Isso é ser homofóbico. Agora, defender posicionamento sobre essa questão, você ter a sua opinião sobre este assunto, isso não é ser homofóbico. Até porque nós, como cristãos, acreditamos na Bíblia. E ela deixa bem claro qual é a função do homem e qual é a função da mulher. Deus formou o primeiro casal e esse mesmo Deus que formou esse primeiro casal disse: crescei, multiplicai, sejam férteis, povoai a terra, dai frutos. Foi isso que Deus falou ao primeiro casal, e o mundo é o que é hoje por conta desse primeiro casal. A sociedade é o que é hoje por causa desse primeiro casal. Porque foi através desse casal heterossexual que começou a história do mundo e a se formar a sociedade. A sociedade, os povos, as tribos, línguas, tudo começou por conta desse casal heterossexual. Agora, pensa comigo, se Deus fosse a favor do casamento homossexual, é fácil a gente descobrir que esse casamento diante de Deus não tem o endossamento divino. Por quê? Porque você pega dois homens, você pega todos os casais homoafetivos, e coloca numa ilha deserta. Daqui a 60 anos, 70 anos, você volta lá para ver como é que está essa ilha. É simples assim. Por isso que Deus, através de Adão e Eva, disse: crescei, multiplicai, sejam férteis e povoai a terra. Por quê? Porque através dessa união existe toda uma possibilidade de dar sequência à raça humana e fazer com que essa raça humana permaneça por muitos e muitos e muitos e muitos anos até que ele venha. Então, essa ideia de Deus tem propósito. A união de um homem para com uma mulher veio da parte de Deus e tem propósito. Assim como a chuva cai, ela tem um propósito. Assim como a terra dá o fruto, ela tem um propósito. Tudo de Deus tem um propósito. Aonde que dois homens têm propósito? Me diz aí, seja sincero.
Aonde que duas mulheres têm um propósito? Me fala. Até para cuidar de filho, a figura do pai é importante. A figura da mãe é importante. Como que dois iguais? Pode cuidar, mas não vai ter a estabilidade que um homem e uma mulher dentro de um lar tem diante dos seus filhos, diante da sua prole. A verdade é essa. Se você pegar o livro de Gênesis, você vai perceber qual é a vontade de Deus, meu amigo, minha amiga. Você vai perceber qual é a vontade de Deus. Começou com Adão e Eva, que eu falei, o primeiro casal, e depois Deus se dirigia aos patriarcas, aos chefes de família, antes de constituir uma família, ou ao constituir uma família, dizia: seja prolífero, seja fértil e tenha uma grande descendência. Pega o livro de Gênesis, até 47, do capítulo 1 até o 47, você vai ver isso. Seja prolífero, seja fértil e tenha uma grande descendência. Deus se dirigindo isso aos grandes homens de Deus, Jacó, Abraão, Isaac, Esaú. Deus falou isso, que ele teria uma grande descendência, ia ser prolífero. E tantos outros. Leia Gênesis que você vai ver implicitamente qual é a vontade de Deus para com o homem, qual é a vontade de Deus para com a mulher. Então, se você lê Gênesis, você vai ver que Deus, ele não tem parte nenhuma com essa possibilidade de dois homens se casarem ou de duas mulheres se casarem. Não existe isso. Deus é um Deus de propósito. Aí vem o tempo da lei, as coisas vão se organizando e Deus diz que varão com varão é abominação. Levítico, vai lá ler Levítico lá. É abominação ao Senhor. Se você for para o livro de Cantares, você vai ver qual é a vontade de Deus que está estabelecida. Qual é a relação sexual que Deus reservou para o homem e para a mulher. O livro de Cantares revela, é entre um homem e uma mulher. E no decorrer da Bíblia, você vai ver que não existe, que não há possibilidade nenhuma de aceno da Bíblia em relação a um casal homoafetivo. Se você for para Romanos capítulo 1, aí, meu irmão, é que a casa cai. Pronto, eu não vou falar nem de outros textos. Romanos capítulo 1. Vou fechar com isso aqui. A casa cai para quem quer insistir nessa relação. Para quem acha que não, o mundo mudou, evoluiu, as pessoas podem se amar. E Satanás continua enganando. A serpente lá do Jardim do Éden continua vomitando as suas mentiras e muitas pessoas estão aí acreditando nessa historinha. Meu amigo, cumpra aquilo que Deus destinou a você. Você homem, você mulher. O mundo evoluiu, o mundo mudou, mas está carregado de ideologia contra a família, está carregado de ideologias contra a masculinidade do homem e contra a feminilidade da mulher. Então vigie. Satanás, ele quer inverter isso. Satanás, há muito tempo, ele vem trocando os casais. Homem com mulher, ele está invertendo isso. E colocando homem com homem e mulher com mulher. Desagradando a Deus e trazendo indignação aos céus.
Forte abraço, que Deus nos abençoe e até um próximo vídeo, em nome de Jesus.